sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Todos eles curou. De sorte que seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Não tinha só judeus, tinham gentios no Sermão do Monte das Oliveiras. E ainda que tivesse só judeus, estaria valendo, porque o que Cristo falou ali ficou registrado para nós hoje. Mas aqui diz que a sua fama percorria até a Síria. Se você pega outro evangelho, que nem o de Lucas, por exemplo, fala que grandes multidões de Tiro e de Sidom seguiam a Cristo e estavam lá, ouvindo as bem-aventuranças de Cristo. No Monte das Oliveiras, Jesus ia lançar palavras que iriam entrar no coração das suas duas testemunhas, iriam entrar nos corações de judeus e de gentios, e iria formar em todas as gerações pessoas que iriam ser chamadas de testemunhas dele, mas só que principalmente na geração final, aonde realmente iria se levantar as duas testemunhas do Senhor para profetizar em Jerusalém. Nem todo o povo serão as duas testemunhas que serão mortas. Eu sou testemunha do Senhor Jesus, você não é? Só que existe as testemunhas daquele tempo, separadas para aquele ministério para pregar em Jerusalém. Eu falo isso porque alguns irmãos perguntaram para mim: Luiz, como que pode as duas testemunhas serem todo o povo de Deus? Jerusalém não vai suportar milhões de pessoas. Mas no próprio Apocalipse não fala que é todo mundo. O mundo inteiro vai em Jerusalém pregar? Isso não faz sentido. Basta só pensar um pouquinho. Paulo fala que vai ter pessoas vivas quando Cristo vier. É um povo que vai ser separado e vai estar em Jerusalém pregando. Nem todos vão morrer e nem todos vão continuar vivos. Por que você acha que Deus falou que eles vão ficar mortos 3 dias e meio? 3 dias e meio? Não poderia ser 3 dias ou 4? Tem que ser meio. Que conexão a gente encontra com 3,5? Com certeza não serão somente 2 profetas literais que ficarão mortos literalmente 3 dias e meio. A morte é literal. Eles vão morrer. Só que durante 3 dias e meio. Não está escrito que eles morrem e o seu corpo fica lá 3 dias e meio. Está escrito assim, mas através de figuras. Isso quer dizer que durante 3 anos e meio, testemunhas de Cristo vão sendo mortas. Aonde está o assunto do candeeiro, das 2 oliveiras? Está no Apocalipse ou nos profetas? Porque é falado que eles são os 2 candeeiros, as 2 oliveiras. Se eu quero aprender sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres, eu vou para onde? Se eu quero aprender sobre a besta de Apocalipse 13, de 10 chifres e 7 cabeças, semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, eu vou aonde? Não vou em Daniel? Se eu quiser aprender sobre qualquer assunto em Apocalipse, eu tenho que recorrer nos profetas. Assim é com as 2 testemunhas. Então as palavras que Cristo ia falando ali no Sermão do Monte das Oliveiras ia projetar um futuro profético das suas 2 testemunhas. Aí Jesus disse, em Mateus 5, lembra? A casa de Israel havia sido rejeitada. Lo ruamá e lo ami. Vocês não são mais meu povo, não tenho mais misericórdia de vocês. Mas Deus prometeu, no lugar aonde foi dito, vocês não são meu povo, nesse lugar será dito, vocês são filhos do Deus vivo. Ou seja, sai a maldição e entra a bênção. E essa bênção está relacionada com a bênção de Abraão. Abraão, em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Jacó, em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Por intermédio da fé, Jesus disse, Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele pôs a ensiná-lo, dizendo, Bem-aventurado, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Olha aqui. Os pacificadores não são também os gentios? Jesus está quebrando a maldição que foi posta sobre a casa de Israel, que foi dispersa no meio das nações e se tornou pagão, no meio dos gentios. Olha o verso 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, o povo que não tinha misericórdia, alcança misericórdia. Lembra que foi dito para a casa de Israel? Louco amar, vocês não têm mais misericórdia. Sai da minha presença, vocês não são mais filhos de Deus. Aqui Deus está prometendo para todos os gentios, se vocês forem misericordiosos, alcançarão misericórdia, vão ser povo de Deus. E aí Deus chama as nações, os gentios de todos os lugares, povos, línguas e nações, para formar a casa de Israel, para se cumprir a promessa que ele disse que chamaria novamente. Mas agora Jesus está pondo responsabilidade sobre eles. Isso daqui, tudo que você está lendo, é o cumprimento da lei de Deus. Toda a lei de Deus se cumpre no amor. Se você ama, você tem misericórdia, você é pacificador. Se você ama, você guarda toda a lei de Deus. E se você guarda a lei de Deus, é porque você tem fé. Olha o que Jesus está falando. Está quebrando a maldição sobre a casa de Israel e pondo a bênção. Aqui no Sermão do Monte das Oliveiras, tanto judeus como gentios estão sendo chamados de filhos de Deus. Vocês que não tinham misericórdia estão alcançando misericórdia. Ou seja, Jesus está quebrando a maldição e colocando a bênção. Mas para se tornar herdeiro dessa bênção, tem que obedecer o que Cristo está falando. Sejam misericordiosos e eu vou ser misericordioso com vocês. Sejam pacificadores e vocês serão chamados filhos de Deus. Isso é o que eles têm que fazer. Tudo o oposto que a casa de Israel não fez. A casa de Israel não tinha misericórdia, não era pacificadora, não era mansa, quebrava todos os tipos de lei de Deus. Por isso que foram rejeitados. E Deus prometeu que iria chamar a casa de Israel de novo. Mas é um novo povo no futuro. Um povo que seria plantado junto com Cristo. Aí Deus abriu oportunidade para todos os gentios, para se tornarem o Israel de Deus, para serem filhos de Jacó, filhos de Abraão. Foi dito que de Jacó sairiam nações, multidão de nações, sairiam reis dele. E se de Jacó está saindo nações, Abraão se torna pai dessas nações que pela fé creem no Senhor Jesus. E como que de Jacó vai sair nações? Através de Efraim. Efraim é filho de José, mas Jacó falou, Efraim vai ser meu filho. Seja chamado nele o meu nome e o nome do meu pai, Abraão e Isaque. Que Efraim se torne a plenitude dos gentios e cresça como multidão de peixes no meio da terra. Ou seja, Jacó ia estar frutificando através de Efraim, que no futuro iria se tornar um reino. Efraim iria se tornar um nome representativo para as 10 tribos, para que a gente entendesse o desenrolamento do plano de Deus para a salvação de judeus e gentios, porque Cristo ele fala coisas profundas através de simples palavras, só que a gente precisa conectar elas com as palavras dos profetas. Pode ver, só para acabar o vídeo agora, um acréscimo, pode ver que nesse mesmo contexto Jesus fala assim, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Jesus falou que até que se passe os céus e a terra, nada ia cair da lei, nem a letra menor do hebraico iria ficar sem cumprir, até que tudo que foi profetizado se cumprisse. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer que céus e terras vão ser trocados, renovados. Mas as palavras de Cristo não vão ser trocadas. Elas vão se cumprir. Pergunta: por que Jesus falou isso nesse contexto? Para alguns irmãos adventistas, é só sobre o sábado. Jesus falou isso porque ele quis defender o sábado naquele momento. Para alguns judeus messiânicos também. É a mesma coisa. Jesus não é o fim da lei. A igreja quer anular a lei de Deus, quer falar que não quer cumprir o sábado, blá, 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 blá. Mas você só entende o porquê que Jesus fala isso nesse contexto quando você tem a revelação do momento, do que está acontecendo, o que está passando na mente do próprio Senhor. O que passou na mente do próprio Senhor ali naquele momento? Ele nos revela, por causa da palavra de Deus. Nos dá isso de presente.
o Senhor Jesus estava fazendo promessas das quais os gentios estavam ouvindo. Jesus não estava falando, bem-aventurado aqueles que olham para a lei de Moisés, porque etc, etc. Bem-aventurado vós que trazeis os sacrifícios e holocaustos, porque etc, etc. Bem-aventurados sacerdotes e escribas, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que guardam o Shabat, porque serão chamados filhos do Deus vivo. Jesus estava prometendo tudo que a casa de Israel não fez no passado, e tudo que aqueles fariseus não iriam fazer, e tudo que muitas pessoas não fazem. Bem-aventurados mansos, os humildes, os limpos de coração, que têm mãos limpas, porque verão a Deus. Isso está no Salmo. Bem-aventurados pacificadores. O que passou na mente dos judeus ali, de alguns judeus, dos fariseus, saduceus, é o seguinte: esse daí veio abolir a lei e os profetas. Não está falando de Moisés, trabalha no sábado, está fazendo promessa das quais os gentios vão compreender errado. Ele veio abolir a lei e os profetas. E Jesus falou, não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir. Jesus está falando, eu vim cumprir. Deus não prometeu para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é pai de muitas nações. Jacó, de ti sairá nações. Nações, gentios, reis procederão de ti. Promessas da lei. E o que Deus disse nos profetas? Casa de Israel, vocês não têm mais misericórdia. Não são mais meu povo, não são mais amada. Mas um dia vocês voltarão a ser tudo isso. Estou parafraseando, resumindo. E o que aparece em Romanos 9, a partir do verso 24? Esses textos de Oséias. O que aparece em Efésios 2? Essas promessas. O Senhor Jesus pensou, com certeza alguns aqui estão pensando que eu vim abolir a lei e os profetas, porque eles não conhecem as promessas. Mas eu não vim abolir, eu vim cumprir. Luiz, só vai se tornar a casa de Israel e receber tudo isso que você está falando só quem conhece isso daí que você está falando? Porque muitas pessoas morreram sem conhecer as duas casas de Israel, Efraim e Judá, etc. A promessa não é que você se torna o povo de Deus, casa de Israel, se você conhece isso. A promessa é, se você é misericordioso, você alcança a misericórdia. Entendendo sobre as duas casas ou não. Se você é pacificador, você será chamado filho de Deus. Igual está em Oséias 1. Se você é manso, tem um coração puro, mãos limpas, aí você se torna herdeiro dessas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Agora, se você vai receber um galardão no céu, se você vai frutificar para o reino de Deus, de tirar pessoas de doutrinas de homens, fazer com que elas entendam as palavras de Cristo e fiquem maravilhadas pela palavra de Deus, aí vai precisar que você entenda isso que eu estou falando e ensine. Se você entender tudo isso que eu estou falando e ensinar, mas não ser pacificador, manso, puro de coração e tudo aquilo que Jesus falou, você não vai se tornar herdeiro da promessa, ainda que você entendeu tudo isso. Então qual que é mais importante? Entender sobre as duas casas, Efraim e Judá, e não cumprir o que Jesus disse? Ou cumprir o que Jesus disse e não entender? É mais importante cumprir e não entender, com certeza. Agora, se você entender e cumprir, você vai ser chamado grande no reino dos céus. Isso vai aparecer no contexto. Só que para não alongar mais o vídeo, eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Com certeza eu devo ter tirado algumas dúvidas que os irmãos tinham sobre essas partes. Entendeu, irmãos? Eu vou parar por aqui. Quero que Deus abençoe todos vocês, que vocês sejam frutíferos, que Deus derrame sobre vocês entendimento da palavra de Deus para compreender as maravilhosas palavras de Cristo. Espero que vocês possam assistir os próximos vídeos. Eu vou trazer novos acréscimos sobre as duas casas de Israel. E não esqueça de compartilhar o vídeo. Agradeço pelos irmãos que estão compartilhando. Novas pessoas estão chegando no canal, estão se inscrevendo e estão testemunhando que foram edificadas, que foram abençoadas. E isso é porque os irmãos estão ajudando, compartilhando, falando da palavra de Deus. Estão trabalhando comigo ainda aqui longe, estão me ajudando, ok? Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.